E se o colapso climático que a gente está vivendo não for só uma tragédia, mas estiver sendo transformado num projeto de poder? Hoje a gente vai mergulhar na tese bem provocadora do texto Fim dos Tempos, que argumenta que a crise do planeta virou o estopim para redesenhar o mundo. Então vamos lá, a ideia central é essa. A crise climática virou uma ferramenta estratégica. Mas atenção, e esse ponto é fundamental para a gente entender o resto. O texto argumenta que isso não foi um plano premeditado desde o começo. Foi, na verdade, uma adaptação cínica ao desastre, uma estratégia que surgiu depois, orquestrada por uma parte da elite global. Do outro lado, tem outra facção poderosa, liderada por países como Brasil e China, que está se mobilizando na COP30 para tentar frear essa catástrofe. Vamos analisar direitinho essa divisão. Seção 1. O alerta é ignorado. Para a gente entender como essa divisão aconteceu, primeiro a gente precisa voltar um pouco no tempo. Voltar para aquelas décadas em que todos os alarmes estavam soando, mas eram simplesmente ignorados. Olha, por décadas a ciência foi muito clara, foi uníssona. O problema, segundo a fonte, nunca foi a falta de dados, mas sim a falta de poder político para que esses dados virassem ação de verdade. Não era nem uma negação aberta, sabe? Era algo talvez pior. Uma indiferença calculada, que nos colocou exatamente nessa rota do colapso. E essa linha do tempo aqui, ela conta uma história de promessas que ficaram pelo caminho. Em 97 teve o Protocolo de Kyoto, mas as emissões continuaram subindo. Em 2015, o Acordo de Paris foi super celebrado, um marco, mas na prática virou mais uma vitrine política com pouca ação concreta. E o resultado? Hoje, mesmo depois de inúmeras conferências, as emissões globais estão em níveis recordes. A trajetória do planeta na prática nunca mudou. E aqui está o ponto central dessa primeira fase. O texto descreve essa inércia toda não como um simples erro ou ignorância, mas como uma escolha deliberada. Uma decisão calculada de colocar o lucro de curto prazo na frente de tudo, mesmo que o custo fosse a estabilidade do planeta a longo prazo. Seção 2. Um mundo desperta. Acontece que a realidade, uma hora, sempre se impõe, não é? Essa inação não podia durar para sempre. E aí a gente chegou num ponto de virada, quando as consequências ficaram grandes demais para serem ignoradas. E essa foi a grande virada. O colapso deixou de ser uma projeção num gráfico de computador para virar a manchete do jornal. Incêndios que ninguém controla, enchentes que parecem bíblicas, secas históricas. Quando a ameaça virou a realidade do dia a dia, a negação ficou impossível. E isso, claro, mudou o jogo para todo mundo, principalmente para a elite global. E foi exatamente aí, nesse momento, que a elite global se partiu. Diante da realidade que não dava mais para negar, aconteceu um racha fundamental, que criou duas facções com visões de mundo e estratégias totalmente opostas para o futuro. E vamos reforçar esse ponto mais uma vez porque ele é crucial. O plano que a gente vai ver a seguir não foi a causa da crise, foi uma adaptação estratégica ao desastre. Quando o colapso se tornou inevitável, uma parte da elite olhou para a catástrofe e, em vez de ver um problema para resolver, viu uma oportunidade de negócio. Eles decidiram que não valia a pena lutar contra o fim do mundo, mas sim gerenciá-lo e lucrar com ele. Seção 3. Os dois caminhos. Essa divisão nos leva direto para o coração do argumento. De um lado, temos aqueles que a fonte chama de sobrevivencialistas. Eles olham para o colapso e veem a maior oportunidade de negócio da história. Do outro, os diplomatas, que ainda estão lutando por uma salvação coletiva. Vamos ver as diferenças entre eles. Esse quadro aqui resume bem essa divisão. De um lado, os sobrevivencialistas. O objetivo deles? Sobreviver e lucrar. A visão? O colapso é uma baita oportunidade de negócio. E o método? Adaptar, controlar e construir uma nova ordem mundial, mas só para um pequeno grupo. Do outro lado, os diplomatas. O objetivo deles? Mitigar os danos e reconstruir. A visão, o colapso é uma crise que afeta todo mundo. E o método, cooperar, encontrar soluções coletivas para todos. São duas lógicas que não poderiam ser mais opostas. E como é que essa lógica dos sobrevivencialistas funciona na prática? Pensa no derretimento do Ártico. Para eles, isso não é uma tragédia, é a abertura de uma nova fronteira. Novas rotas de navegação, acesso a petróleo, gás, minérios. É por isso que a gente vê essa corrida geopolítica com Rússia, Estados Unidos e até a China se posicionando para dominar a região. O que para bilhões de pessoas é um desastre, para eles é um novo tabuleiro de xadrez, onde o caos é uma vantagem. Já em oposição direta, a gente tem os diplomatas. Eles são impulsionados por nações como Brasil e China e estão depositando todas as esperanças na COP30.
Para esse grupo, não se trata de só mais uma conferência. É o palco para uma última e desesperada tentativa de reafirmar que a humanidade é um projeto coletivo, de lutar contra essa lógica predatória do salve-se quem puder, ou melhor, do salve-se quem for mais rico. Seção 4. O projeto da nova ordem. Tá, mas então vamos detalhar esse manual dos sobrevivencialistas. Como exatamente eles planejam construir esse novo mundo deles sobre as ruínas do nosso? A fonte descreve um projeto que está sendo construído de forma silenciosa e metódica. A meta deles é muito clara. A ideia não é salvar este mundo, mas sim construir fortalezas para um pequeno grupo sobre o que sobrar dele. E essa construção, segundo a análise, se apoia em 3 pilares gigantes de controle e exclusão. Vamos dar uma olhada nesses passos. O primeiro pilar é a redução populacional silenciosa, não através de uma ação direta, mas pela desigualdade, pelo abandono, deixando milhões de pessoas à própria sorte. O segundo é a automação total, ou seja, a substituição em massa da força de trabalho humana, que é vista como cara e imprevisível. E o terceiro, o controle territorial e digital, dominar os recursos naturais e, mais importante ainda, dominar os dados e a informação. Juntos, esses pilares desenham um futuro onde a maior parte da humanidade é basicamente descartável. E de onde eles tiraram esse manual? Bom, a fonte faz uma conexão bem controversa, dizendo que a pandemia de Covid-19 serviu como um grande ensaio global. Um teste para a obediência social, para as novas tecnologias de vigilância e principalmente para a normalização de mortes em massa. O mesmo roteiro, sugere o texto, vai ser aplicado ao colapso climático, mas numa escala muito, muito maior. O texto cita as mais de 700 mil mortes por Covid no Brasil como um exemplo prático dessa lógica. Não teriam sido fatalidades inevitáveis, mas o resultado de escolhas políticas. Um laboratório cruel para testar até onde a negligência pode ser usada como uma ferramenta de controle e, no fim, de eliminação silenciosa. Essa citação é até arrepiante, mas resume bem a lógica por trás da ideia de substituir a humanidade por sistemas automatizados nessa nova ordem. Se as máquinas podem produzir, pensar e proteger os interesses de poucos, por que manter bilhões de humanos? Seção 5. A escolha final. E tudo isso que a gente viu nos traz para o agora. Depois de entender esses 2 caminhos e o plano que estaria em andamento, a análise nos coloca diante de um momento decisivo. A COP30, dentro desse contexto, é apresentada como muito mais do que só uma conferência. Ela se torna um campo de batalha simbólico, onde essas 2 visões de mundo, a da cooperação e a da eliminação, vão se enfrentar de vez. No fim das contas, a escolha que se apresenta é essa. Vamos aceitar a lógica da eliminação proposta por uma parte da elite ou vamos lutar para reconstruir a humanidade como um projeto coletivo? Não é só uma questão política, é uma questão sobre o valor da vida humana. E isso só reforça que o que está em jogo não é apenas a saúde do planeta, mas os valores mais fundamentais da nossa civilização. É sobre que tipo de espécie a gente quer ser. E é assim que o texto termina, nos deixando com essa pergunta final. A gente está vivendo o fim dos tempos? Ou será que é o começo da lucidez? É um convite para a gente refletir sobre qual futuro está sendo construído agora, nesse exato momento, e de que lado dessa luta cada um de nós se posiciona. Porque a escolha, segundo a fonte, ainda está em nossas mãos.